Fala, galera do YouTube! Tudo bem? Professora Tati aqui, professora de língua portuguesa, e hoje eu vim aqui para falar de uma aula muito legal, muito bacana, que não vai servir só para você que vai prestar o Enem ou qualquer outro tipo de vestibular, não. Vai servir para a tua vida. Hoje eu vou falar, sabe, sobre o quê? Sobre variedade linguística, que bacana! Só que, para que você veja essa aula, para que você curta essa aula, para que você saiba tudo que eu vou falar, você precisa continuar comigo. Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque vai ser muito bacana essa aula. Eu vou tirar várias dúvidas a respeito de variedade linguística, sobre o que é variedade linguística. Então, por favor, assista esse vídeo até o final, porque vai ser bacana demais. E outra coisa, não se esqueçam de se inscrever no canal Dásculos, é isso mesmo. Se inscreva no canal Dásculo Enem para que você fique aí ligadão em tudo que acontece, com as principais aulas, os principais assuntos, para que você crie aí uma trilha de estudos, para que você crie aí uma rotina de estudos bem bacana e seja aprovado, beleza? Vamos começar então? Seguinte, moçada. Hoje nós vamos falar desse assunto, né, variedade linguística, que é um assunto muito cobrado dentro das provas de Enem, isso mesmo. Lá na parte de linguagens, é muito comum a gente ter a questão da variedade linguística, é muito cobrado essa questão da variedade linguística. E muitas vezes a gente fica se perguntando, mas exatamente o que eu preciso saber sobre variedade linguística? É sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Primeiramente, quando a gente fala em variedade linguística, vamos tentar aqui identificar o que significa isso. Variedade. Variedade vem de algo que varia, ou seja, que não permanece sempre a mesma coisa. Como o Enem, ele gosta muito de, digamos assim, de cobrar esse assunto dentro da prova, uma vez que nós estamos falando muito da língua portuguesa, é muito importante essa valorização da forma como a gente fala, da forma como a gente escreve. É muito importante que nós, enquanto falantes da língua portuguesa, sejamos conhecedores de várias variedades linguísticas. Sabe uma coisa bem interessante que eu sou apaixonada por conta desse conteúdo? Porque, na verdade, quando a gente fala nessa questão, quando a gente conhece a variedade linguística, nós tiramos da cabeça que existe aí um erro, que as pessoas não sabem falar. Não, a gente começa a perceber que o falante da língua portuguesa, ele tem variações múltiplas e ele tem situações diferentes de comunicação. E que, enquanto falantes da língua portuguesa, o ideal é que a gente conheça estas diferentes variedades. Beleza? Então, quando falar em variedade linguística para vocês, primeira coisa, lembre que variedade linguística está relacionado a jeitos de falar. Não somente de falar da forma oral, mas da forma escrita, essa variedade. Sabemos que o nosso país, ele é um país aí dividido por diversas regiões, por diversas, digamos assim, falantes de vários lugares, né? Nós temos uma mesclagem de pessoas e é isso que eu valorizo, porque isso é riquíssimo, gente, essa variedade. Num único país nós termos aí diferentes formas de se comunicar e conhecer um pouco disso é maravilhoso, é fantástico, é riquíssimo. Isso é cultura, certo? Então, estudar variedade linguística, falar sobre variedade linguística é falar de cultura, tá? O Enem cobra muito variedade linguística porque ele quer que você, estudante, você saiba diferenciar o que é uma linguagem na norma padrão, o que é uma linguagem na norma, na questão coloquial, como que a gente fala, como que a gente escreve, em que momento nós devemos utilizar tal fala, certo? Então o Enem, ele cobra isso de você enquanto estudante. Ele quer saber se você é um conhecedor da língua portuguesa, certo? Então vamos começar a pensar um pouquinho aqui sobre essas diversas variedades que nós temos. Nós vamos falar primeiramente da variedade que eu chamo de variedade geográfica, que está muito relacionada à questão do regionalismo. Como nós temos aí regiões diferentes dentro de um único país, que é o nosso, lindo, maravilhoso,
Não é verdade? Nós temos aí diferentes formas de falar dependendo da região que você é. Olha que legal. Isso é a primeira variedade linguística que a gente vai falar hoje. Essa variedade de regiões, a forma que nós falamos em diferentes lugares que nós vivemos. O quanto é bacana quando você chega num lugar e a pessoa te conhece, ou seja, na verdade, ela te reconhece justamente pela forma que você fala. E aí eu te pergunto, existe um jeito errado e um jeito certo de se falar? Não. Existem formas diferentes de se comunicar dependendo do lugar de onde eu vim. Então, nós temos aí uma variedade regional riquíssima, tanto na forma de falar, ou seja, na questão de sotaque, nós reconhecemos várias pessoas pela forma que ela pronuncia as palavras, como nós temos aí uma diferença até, digamos, de significação. Quem nunca ficou ali discutindo se é bolacha ou se é biscoito, certo? Se é mandioca ou macaxeira. Perceba que nós temos aí variedades distintas, a tangerina e a mexerica. Tudo isso relaciona-se a essa questão de variedades regionais, de variedades que elas estão atreladas a uma questão cultural. A cada região nós temos uma diferença de falar, uma diferença de pronunciar as palavras. Nós temos aí as diferenças, por exemplo, da porta, porteira, e da porta, porteira. Não é verdade? Né? Essa questão do puxar o R, que ela é tão forte dentro do nosso país. Essa diferença, quando você ouve um carioca, ou quando você ouve um mineiro falar, e assim por diante. E o gaúcho, como ele fala, né? Ele usa o gaúcho, nós temos até a questão da segunda pessoa do discurso, coisa que a gente não usa, que é o tu. Lá eles usam bastante. Que bacana você que é gaúcho, como que você fala bonito, né? E como nós, dentro de uma região, falamos bonito ao longo desse conhecimento. Como é bom conhecer essa variedade. Daí a gente já começa a perceber que essa variedade regional, ela não tem um certo e um errado, mas ela tem diferenciações por uma questão cultural, por uma questão de região, de localidade. Tudo isso faz com que tenhamos aí as nossas variedades regionais. Quer ver outra variedade legal que a gente tem? É o que a gente fala de variedade situacional. Situacional, Tati? Como assim? Essa situacional, ela está relacionada, como o próprio nome diz, a questões de situações. Nós temos aí no nosso cotidiano situações diferentes que nós utilizamos a língua. Eu dei como exemplo aqui a questão das gírias. As gírias, elas fazem parte de grupos. Então, um exemplo aqui, o pessoal que joga futebol. Né, no momento que eles estão lá treinando, ou mesmo na hora do futebol, eles têm certas gírias que, por exemplo, eu que não conheço muito de futebol, talvez eu tenha dificuldade de entender, porque é uma gíria deles. Ah, o pessoal do grupo de rock, o pessoal do grupo X. Tem aí certas gírias, digamos assim, certas palavras que eles utilizam para se comunicar que são deles, que depende da situação. Essa questão de situação, ela também vai girar em torno de contextos que nós estamos inseridos. Vocês já pararam para perceber como que normalmente nós falamos com as crianças? Eu não sei porquê, gente, que coisa mais estranha. Quando a gente vê uma criancinha, a gente, oi menininho, tudo bem, fofinho? A gente quer conversar como se fosse a própria criança, que coisa maluca. Porque a gente quer o que? Agregar aquela criança, na verdade. Principalmente se ela for fofinha, dá vontade de apertar. E aí a gente tenta conversar bem como se fosse criança. E começo de namoro? Você já vira melação naquele momento de conquista, naquela situação de conquista, a fala muda. Há uma variedade situacional, sim, nesse momento. Então, nós temos uma variedade dependendo da situação que nós encontramos. Olha que legal. Gente, nós temos uma variedade em relação a gêneros. Sério, seríssimo. Gêneros. Vocês já perceberam que normalmente
homens e mulheres, de uma forma geral, eles também têm aí diferenciações na hora da fala, de se comunicar com o amigo e tudo mais. É muito comum a menina chegar, oi, Flor, tudo bem, amiga? É muito comum a gente ouvir isso, né? Dessa questão, porque nós também estamos relacionados a uma questão cultural, né? A gente volta até para essa questão cultural, quando a gente fala de gêneros, né? Que o pai normalmente o filho se espelha no pai, do modo que ele fala e tenta falar como ele, a filha a mesma coisa, e aos poucos a gente vai se adaptando e a gente vai se modificando também, certo? Nós temos ainda essa questão de gêneros, nós temos também quando a gente fala a questão de idade, né? Normalmente, quanto mais jovem você mais gírias você vai utilizar, uma forma mais descolada, né? Você vai se utilizar mais disso. As pessoas mais velhas, nós temos um determinado tipo de respeito, então a gente toma um pouco de cuidado ao se referir, daí a gente usar, por exemplo, os pronomes de tratamento, a senhora, o senhor, até com uma questão de respeito. Variedade linguística. Nós temos uma questão de variedade linguística chamada de variedade linguística relacionada ao social. Essa questão social, ela vai estar voltada para essa questão de classes mesmo. Porque é muito comum a gente perceber que aquela pessoa que normalmente, né, a grande maioria, digamos assim, as pessoas que elas pertencem a uma classe mais baixa, mais desfavorecida dentro da sociedade, muitas vezes essas pessoas elas não tiveram o acesso às escolas. E por consequência, elas têm uma variedade diferente daquelas pessoas que tiveram um grande acesso, que normalmente, às vezes, parte principalmente das pessoas que têm aí uma condição financeira maior, até porque elas estudam mais, elas conhecem mais, automaticamente elas têm uma diferenciação. E olha que interessante, por muito tempo, gente, a forma de falar, ela era como, digamos assim, ela era uma questão elitizada. Né? Então, se você utilizasse a língua portuguesa de acordo com as normas padrões, com a norma, né, da gramática, você tinha ali uma posição diferenciada. Então, por muito tempo, as pessoas valorizaram muito essa questão de como as pessoas falavam, às vezes até para a questão do preconceito linguístico, muitas vezes para inferiorizar outras pessoas pela forma que elas se comunicavam. Então, essa relação social, ela é real. Então, essa variedade linguística é muito real. Então, normalmente, essa questão de diferenças de classes, nós vamos perceber essa variedade. Nós vamos também ter uma variedade que a gente chama de variedade histórica. Essa eu acho fantástica. Por quê? Porque a língua, ela é viva. Sendo viva, ela vive em transformação. E assim como qualquer coisa que se transforma, a língua se transforma também. Então, gírias... Desculpa, gente. Gírias desaparecem, gírias aparecem, por exemplo. Então, nós temos aí a questão daquele português mais arcaico e a gente tem aquela questão daquelas palavras que elas vão surgindo de acordo com o nosso cotidiano. Por quê? Vocês já perceberam como é normal aparecer uma palavra nova aí que a gente nunca viu? Quer ver um exemplo? O youtuber. Será que na época, sei lá, da minha avó existia o youtuber? Essa palavra nem existia. De repente, começamos a falar. Então, a variedade, ela também se modifica nessa questão histórica. Ou seja, o que a gente pode perceber? Olha que legal, variedade linguística. O que você precisa saber sobre variedade linguística? Você precisa saber essas diferenças. Você precisa identificar essas diferenças e saber o seguinte, gente, além disso, essa questão de variedades e tudo mais, nós precisamos identificar qual é o melhor momento para utilizar a língua. Então, por exemplo, essa questão da variedade social, que ela está relacionada a esse patamar de questões de classe, mas também ela está relacionada em questão de posições. Então, de repente, eu vou mandar aí uma carta para o presidente. Então, eu preciso utilizar um vocabulário específico para falar com esse presidente. É diferente de quando eu vou falar com a minha amiga, que está ali do meu lado o tempo todo. Eu vou mandar um WhatsApp para ela, tipo, de boaça. Hoje ainda a gente tem até outra variedade, né? Que é essa questão da internetez que a gente fala, que é essa questão, por exemplo, de como a gente usa a linguagem nesses meios comunicativos, a questão de abreviar e tudo mais.
Ou seja, é situação. Não é porque eu escrevo VC lá no WhatsApp que eu vou pegar a redação do Enem e vou escrever VC lá. Porque lá está pedindo que você precisa escrever uma redação de acordo com as normas da língua portuguesa, de acordo com a gramática, com a formalidade. Então, eu preciso conhecer. Mas eu tenho uma diferenciação. Essa variedade, ela é cobrada isso. Como que eu falo no dia a dia, como eu falo com uma pessoa mais velha, como eu falo com uma criança, como eu falo com meu namorado, como eu falo com as minhas amigas, ou seja, são situações diferentes. Então nós, enquanto conhecedores, enquanto estudiosos da língua portuguesa, cabe a nós entendermos essas variedades, respeitar essas variedades. Não é porque o cara veio de lá, de outra região, que ele fala diferente da minha pessoa, que eu vou crucificá-lo, que eu vou dizer que ele está falando errado. Não existe uma língua certa e uma língua errada. Existem variedades linguísticas. E vocês vão perceber que no Enem é muito comum esse tipo de questão. Então ele vai fazer esse tipo de questão com a questão da publicidade, com essa questão de comparar textos, né? Para você diferenciar essa linguagem e tudo mais, essa questão da norma padrão com a norma culta em relação à questão coloquial de como nós falamos. Então isso é muito importante. Perceba que aqui no quadro eu coloquei algumas expressões que representam exatamente isso que eu estou falando, quando a gente solta um uai, que trem bom sou. Quando alguém chega e fala isso para você, quem que está falando? De onde que é esse caboclo? Certo? Você consegue identificar? Eu disse para vocês, quem nunca? Bolacha ou biscoito? A discussão na sala de aula, isso é todo dia, não, é bolacha, que é isso? É biscoito, biscoito é isso, bolacha é aquilo. Isso se chama variedade. Quando a gente solta aí, meu, isso lacrou, velho. Pensa bem, olha que gíria, né? Alguma coisa relacionada à variedade. Ou ainda choquei com essa aula. Ainda, mas bate. Percebem como que a gente consegue identificar por pequenas expressões? Isso tudo, gente, se chama variedade linguística. Então, eu quero que vocês comecem a olhar a língua portuguesa com esse olhar, com esse pinguinho. Quando vocês forem resolver as questões de variedades linguísticas, percebam essas diferenciações, tá? Se eu vou conversar com o gerente do meu banco, como que eu tenho que conversar com ele? Sendo que o gerente é o meu amigo, que eu converso todos os dias, mas ali dentro do trabalho dele, será que eu tenho que usar a mesma fala? Comecem a perceber isso, porque isso é fantástico. E a dica de hoje, não existe quem fale errado, existe quem fale diferente, de acordo com a sua variedade. Quer uma dica de livro? Língua de Eulália. Leia a Língua de Eulália, que vai te ajudar muito nessa questão. Bom, minha aula está chegando no finzinho. Variedade, a gente poderia falar muita coisa, mas aqui é mais um resumão mesmo, para você entender o que é variedade. E é o seguinte, gente, gostaram dessa aula? Foi bacana? Serviu aí para vocês abrirem a mente um pouquinho sobre esse assunto? Então, galera, deixe seu like, deixe aquele joinha que a gente adora. Compartilhe essa aula com todos os seus amigos, não só com quem vai prestar o Enem, não. Aquela pessoa que ri, que menospreza o outro pela forma que falar, manda essa aula para ele, dá essa dica importante. E outra coisa, gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós teremos mais aulas super bacanas, todas voltadas aí para esse mundo de vestibular, para ajudar bastante vocês aí nessa trajetória de estudos, tudo bem? Compartilhe o vídeo, nos siga nas redes sociais, @dascolenem, lá tá cheio de dicas bacanas, mapas conceituais, dicas importantes que vai te auxiliar nessa caminhada aí de estudos. Perfeito? Para mim foi perfeito. Para vocês foi? Então deixe seu like. Beijo para você, gente. Tchau, tchau. Até mais.